Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aulinha de literatura e a gente vai dar continuidade, que a gente vem conversando nas últimas aulas sobre o romantismo. Hoje a gente vai entrar nele, em vez de fato, a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira geração romântica e que é muito importante, a gente vem martelando isso nas nossas últimas aulas. Para enfatizar, assim, porque é o início da nossa literatura. Então, muitas questões que a gente vai ver aqui hoje, elas estão ligadas a esse início da formação brasileira. A grande preocupação desses autores será essa, que é o Brasil, de fato, definir o Brasil. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Na nossa última aula, a gente deu uma contextualização geral, Então, a gente está falando do período imperial brasileiro. Então, é um momento de criação da nossa identidade, de uma separação com Portugal, o que não é simples, gente? Nós estamos falando aí de 300 anos de colonização, mas que, aos poucos, isso vai acontecendo, e aí esses autores vão tentando contornar aí o que é o Brasil, o que é o brasileiro, qual que é a nossa nação, identidade e tudo mais. Como eu falei para vocês, então o romantismo ele é dividido em 3 fases, em 3 gerações, a gente costuma dizer. Nós vamos ver cada uma delas com calma, mas essas gerações elas se dividem principalmente a poesia. Então a gente vai falar basicamente nessas aulas iniciais sobre poesia, tá? Então são 3 gerações mais ou menos poéticas. A prosa, que são os textos mesmo, escritos em parágrafos, etc., eles são um pouco mais maleáveis, vamos dizer, Então eles passam de uma geração para outra, A gente vai ver, por exemplo, o José de Alencar, que é o grande nome do romantismo. Ele, de certa maneira, aparece, traços de todos os períodos nele, Então ele é um autor que começa aqui na primeira fase e vai aí o século XIX muito adiante, Então a gente percebe que é uma outra lógica, tá? A gente vai ver direitinho. Então aqui a gente vai focar principalmente na poesia. Então o que se produz poeticamente no Brasil dentro dessas gerações. Tranquilo, gente? Então beleza. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira geração romântica, a primeira geração do romantismo. 2 palavras que definem a primeira geração romântica, gente: nacionalismo e indianismo. Tá? Então é uma geração que a gente fala nacionalista e indianista. Por que isso é importante, gente? A independência do Brasil acabou de acontecer. Então, quem que está preocupado, quem que está de fato discutindo esse primeiro momento de independência? São justamente esses autores. Por isso são nacionalistas. Eles estão preocupados com essa nação que está nascendo. Ao mesmo tempo, eles têm uma dúvida: quem é de fato o brasileiro? O português ele sabe quem é o português, que está numa região específica da Europa e tudo mais. O Brasil é misturado. O Brasil ele tem os escravos, tem os indígenas, tem o europeu, tem todo mundo. Então quem que é brasileiro? Eles vão colocar aí então os indígenas. O indígena é o brasileiro, de fato. Ele é o verdadeiro brasileiro, como a gente comentou um pouquinho na aula passada. Então, o nacionalismo, a gente tem aqui algumas características básicas. A primeira delas, gente, o ufanismo idealizado. O que é o ufanismo? Mais uma vez, é uma ideia de nação, de nacionalismo exagerada. Então, as pessoas aqui dentro do ufanismo é mais do que simplesmente falar que eu sou um patriota. É eu literalmente colocar minha pátria acima de todo mundo, acima de tudo. Tá? Isso é o ufanismo. Então, são pessoas que estão preocupadas e enxergam o Brasil, por isso idealizado, de uma forma muito mais do que ele é. Então, é a terra perfeita, onde não tem problemas, onde tudo é lindo, a nossa fauna, flora, etc. Tá? Então, é esse ufanismo idealizado, um amor à pátria assim, muito forte. Busca pelas raízes, então, releituras do passado. A gente vai tentar recuperar o nosso passado, que é colonial, só que a gente vai tentar esquecer esse lado colonial. A gente vai focar o que no nosso passado? O índio. Nós vamos focar o índio como o nosso passado. E a gente pega alguns heróis, alguns elementos
mas com outro significado, né? Um significado dado, né, por este homem que está pensando a nacionalidade, né? Pensando esse novo momento da nossa história. Tá? Em seguida a gente vai muito para uma saudade da pátria. Então, o poeta, o artista que está fora do Brasil, ele tem muita saudade, ele ama aquele lugar, ele quer voltar para lá, que era perfeito, etc. Né? Então tem muita essa noção de uma saudade muito grande. Né? Valoriza a língua local. Gente, tem alguns escritores da época, né, que até falavam que a gente não devia falar português, não. A gente tinha que falar a língua tupi, a língua do índio, porque essa é a verdadeira brasileira. Né? Olha que discussão interessante. Né? Por que a gente vai ficar independente, né, nos tornar de fato Brasil, e continuar falando a língua do colonizador, que é o português? Então, alguns escritores discutiam isso. Falavam, não, a gente não tem que falar a língua do colonizador. A gente tem que falar a língua que é do Brasil. Qual língua que é essa? Tupi, né? A língua indígena. Então tinha alguns que defendiam isso, né? De fato, ao abandono dessa fala, né, colonizatória. Porque logo após a independência, né, gente, nós vamos ter um momento de lusofobia. O que é isso? É fobia do uso do português. A gente não quer nada de português, nenhum elemento português aqui não. Tá? Então, valorização dessa língua local. Né? Ao mesmo tempo, nós vamos ter dentro deste nacionalismo uma exaltação da nossa natureza. Né? Então, a natureza que existe aqui não tem nenhuma igual no mundo. Ela é muito melhor, ela é muito perfeita, ela tem uma variedade, etc, etc. Então, aqui é muito trazer essa ideia, tá? De uma grande valorização do espaço, né? Vamos dizer assim, brasileiro, né? E aí valorizando a nossa natureza principalmente, tá? Tranquilo, gente? Beleza. Aqui nós vamos então para o segundo elemento. Então a preocupação nacional, junto com essa preocupação nacional, a gente tem esse indianismo, tá? Mais uma vez, gente, isso é importante, né? Pode cair na prova, vocês dão bobeira. Não é uma literatura indígena, não é o índio que está falando. Não é o índio que vem aqui e me conta a sua história, não. É uma literatura indianista. Então é um homem europeizado, né, que é brasileiro, mas ele vem de uma cultura europeia que fala do índio. É diferente. Né? Então nós temos um indianismo, que é essa fala, né, exterior. Tá? Então após a consolidação da independência, né, em 1822, surge no Brasil a necessidade de forjar uma nação. Por quê, gente? Nós temos basicamente dois tipos, né, de como formar uma nação. Ela pode ser formada de modo educativo, né, a gente se educa enquanto uma nação, então a gente vai crescer em conjunto, é muito o que acontece na Europa. Então a gente foi crescendo ao longo dos séculos, né, gente? Pensa aí, Portugal. Né? Portugal tem 800 anos, gente. Né? O Brasil tem 500, cujo 300 foi de colônia. Né? Então, olha como que é uma outra realidade. Né? O Brasil vai completar 200 anos de independência daqui a 2 anos ainda. Né? Então, pensem que a gente é muito jovem, né, em comparação. A gente vai ter 200 anos de independência, Portugal tem 800. Né? Então, é outra realidade. Tá? Então, eles vão criando laços, né, de nacionalidade em conjunto. No Brasil, a gente não vai ter isso. A gente fica independente em 22 e já precisa de uma nação aqui. Então, nós não fomos criando esse nacionalismo. Ele foi forjado. Em que sentido? Ele vem de cima para baixo. Os intelectuais, os pensadores, escritores, desenharam um Brasil que tem que encaixar para todo mundo. Eles definiram, olha, isso é o brasileiro. Né? Quem que é esse brasileiro? O índio. Então, esse é o grande exemplo. Né? Então, não foi algo que foi construído em conjunto. Né? Meio que as pessoas já têm, de fato, que obedecer, né, e seguir essa regra. Tá? Tranquilo, gente? Então, é muito essa lógica, né, de forjar essa nação com esse indígena. Tá? Então, nós vamos buscar no passado um herói. Né? Nós vamos buscar no passado desse herói. Só que não é um índio, gente, de forma completa, né? Com os traços indígenas.
como a gente viu na leitura do Alencar da aula passada. É um indígena idealizado, é um indígena com uma perspectiva, né, vamos dizer assim, um pensamento, né, muito voltado para uma questão europeia. Então, ele defende valores europeus, ele tem ações, né, de um herói europeu, né, não de um herói propriamente indígena. Tá? Então a gente percebe que esse passado, né, que nós estamos tendo aqui indígena, ele é relido. Né? E ao momento que ele é relido, a gente percebe que eles estão fazendo o quê? Forjando esse herói, né? Criando este herói, que não necessariamente da forma como a gente imaginou que seria inicialmente. Né? Então, o próprio indígena. Então, aqui a gente tem uma leitura desse personagem. Tá? Enfim, então eles vão, né, mais uma vez, valorizar a nossa natureza, mais uma vez eles vão falar desta natureza, vai se preocupar com ela. Tá? E o índio, ele é eleito como grande herói nacional. Então nós vamos ter uma preocupação muito grande com o indígena. Tá? Por que isso é importante, gente? Porque eles vão definir o seguinte: olha, a única pessoa que estava aqui antes da gente era eles. Então eles são os verdadeiros donos da terra. Né? Então a gente vai ter uma preocupação muito grande, tanto que durante o Império, por exemplo, né, a gente vai começar a ter as primeiras ideias de uma reserva indígena, né, de uma cultura indígena. Né? E o mito do bom selvagem, do Rousseau, vai aparecer aqui com muita força. Né? Ou seja, o índio, ele é quem está com perfeita harmonia com a natureza. Ele é o bom selvagem. Né? Ele que é de fato o verdadeiro ser que se aproxima da natureza. Claro que aqui, gente, nós vamos ter uma visão muito estereotipada. Né? Existe um estereótipo do que é o indígena. Então, o índio é aquele que está lá na mata, usando pena, usando tanga, esse que é o índio. Né? E é uma imagem, gente, que ficou na nossa cabeça até hoje. Né? E ela é uma imagem romântica. Então, quando a gente pensa, dia do índio, né? Lembrei de vocês ali na escola, lá nos primeiros anos, né? Dia do índio era o quê? Pintar o rostinho de todo mundo, colocar uma peninha na cabeça, né? E sair todo mundo na rua gritando depois da aula. Mas por que isso acontece, né, gente? É uma visão romântica que nós temos do índio. Tá? A gente vê o indígena sempre dessa forma, né? Ou seja, uma espécie da paisagem. Ele faz parte, né, do conjunto da paisagem. A gente não consegue entender ele como um ser humano, né? A gente entende ele lá na mata. Então, quando o índio vem para a cidade hoje, né, e está lá usando telefone, calça jeans, chamando Uber, a gente fica assim: não, isso aí não é índio, não. Isso aqui é outra coisa. Né? Então, ele já foi civilizado, né? Então já não é mais índio. Então, pensa como que é uma imagem de estereótipo. Isso vem sendo construído desde o período romântico. Né? Que eles tentaram definir tão bem o que é o índio, que não cabe uma discussão hoje de outras modalidades do indígena, né, gente? A gente pensa que ele ficou parado lá no século XVI. Não, ele também foi adaptando, né, mudando sua cultura, etc. Então, assim, é uma imagem que nós criamos desse sujeito indígena muito ligado, né, ao período romântico. Tá? Esse indianismo que é muito forte no Brasil durante quase um século inteiro, né, gente? O século XIX praticamente todo vai estar preocupado com essa questão do indígena. Tá? Enfim, então, só, né, registrando, o índio comporta-se como um herói europeu. Então, é um herói que tem preocupações, que tem tendências, que tem visões do mundo europeu. Né? Ele é um indígena que se preocupa com este mundo que não é dele. Ele se preocupa com esse mundo de fora, né? No caso aí, europeu. Tá? Então, esse basicamente o panorama, né, que nós temos aí desses dois conceitos. Tá? Então, nacionalismo e indianismo, primeira geração. Tranquilo, gente? Então, vamos passar aqui agora para a gente poder falar um pouquinho sobre esses autores, né, da primeira geração romântica. Nós vamos ter dois grandes Gonçalves, né, vamos dizer assim. Gonçalves de Magalhães, que é o primeiro, né, ele é um grande exemplo do que seja esse início, né, do romantismo. Ele faz a transição. E o Gonçalves Dias, né,
por alguns autores é considerado o maior poeta da língua do Brasil, né? Não da língua portuguesa. O maior poeta do Brasil, né? Que é o Gonçalves Dias. E de fato é um poeta assim, incrível, né? Mas enfim, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia, tá? Como que todos esses elementos vão aparecendo nesses poemas, nesses autores, né? E depois a gente vai dar uma lida, claro, né? Como sempre, dos nossos poeminhas ali, tá? Então, Gonçalves de Magalhães, ele foi um poeta, médico, professor de filosofia e político no Partido Conservador, tá? Lembra que durante o Império, gente, nós temos dois grandes partidos brigando, né? Liberais e conservadores, tá? Ele era do Partido Conservador. E foi muito recebido pelo Império, tá? Foi financiado, né? As pessoas gostavam muito dele, assim. E ele ensinou uma geração, né, de poetas. Ele era o mais velho, né? Dentro aí do romantismo. Então ele é conhecido, né, como um poeta de transição. Então é ele que sai do arcadismo e entra no romantismo. Então ele tem um pouco dos dois, tá? Ele foi estudar na Europa, né, como era de costume, e lá ele escrevia, né, poesia ainda no modelo Arcade, né, neoclássico, aquela coisa toda. Só que a partir daqui ele vai começar lá, né, ele vai entrar em contato com as ideias românticas, vai começar a produzir outros tipos de poesia, né, que serão aí a grande abertura para o poema aqui no Brasil romântico, né? Ele também vai difundir o teatro nacional, porque a gente ainda nem tinha direito, né, o teatro aqui. Ele é um dos primeiros assim, a criar um teatro literalmente, né, brasileiro. A gente já teve exemplos, né, de outros teatros, né, como o Padre Vieira, por exemplo, né, que escrevia peças para catequizar o indígena, mas aqui tem outras características, né, porque aqui o Brasil agora está independente de fato, né? Então, esse índio que antes aparecia para ser catequizado, agora ele é o grande herói dessas peças de teatro, né? Que bacana. Então, do Gonçalves de Magalhães, a gente destaca basicamente duas produções principais, assim, né? A primeira é a obra dele mais clássica, né? Que são os Suspiros Poéticos e Saudades, que ele vai fazer uma defesa do romantismo. Ele vai defender o ideal romântico, né? Aqueles características que nós vimos na aula passada. Então, a questão da emoção sobre a razão, a noção de que o sujeito individualizado, né, aparece mais, é mais importante do que um sujeito assim, né, perdido na multidão. Então, essa individualidade, né, e tal. Ao mesmo tempo, ele também vai apelar para o nacionalismo, né, gente? Claro, porque ele é um escritor dentro dessa primeira geração. Então ele está tentando identificar esse brasileiro ali, né? Esse sujeito que aparece. Isso é que a gente marca aí nessa ideia dos Suspiros Poéticos, tá? E aí, gente, né, avançando aqui mais um pouco nele, a gente tem a força dessa nacionalidade muito forte, né? Então essa preocupação com essa formação nacional e também religiosa, tá, gente? Ele era muito católico, né? Pensem, senhora, que o Brasil no século XIX é um país católico, oficialmente, né? Só se tornará laico no final do século. Então, observe que aqui existe essa preocupação religiosa, tá? A gente viu no Alencar, na aula passada, no trechinho que a gente leu do Guarani, como que o Alencar, ele coloca, né, preocupações religiosas no índio, no peri, né? Então, isso também vai aparecer aqui. Os Suspiros Poéticos têm também traços, né, de uma religiosidade. Tranquilo? E repúdio aos padrões clássicos, principalmente a mitologia. Então, para ele, a gente não tem que ficar falando de Deus pagão, de coisa da mitologia, não. A gente tem que falar da nossa realidade, né? Então, do cristianismo, do nacional, do índio e etc. Tá? Pensem o seguinte, gente: a nacionalidade brasileira vai ser formada junto com a religião. Tá? O império é muito ligado à religião. Pensem aí, por exemplo, quem que é o santo protetor do Brasil? Não é a Nossa Senhora Aparecida? Aquela santinha negra, né? Que fica uma luzinha lá bonitinha. Quando que ela foi consagrada a isso, gente? Durante o Império, né? Então quem vai doar a roupinha azul dela com a coroinha de ouro é a princesa Isabel. Então pensem como que a questão da religiosidade é muito importante.
importante no Império. Tá? Ela vai juntar, né, essa noção de Brasil, nação e religiosidade muito forte. Tranquilo, gente? Então a gente percebe que isso também vai aparecer na poesia. Tá? Beleza. E um outro texto, uma revista, né, na verdade, que ele vai criar, ele chama Niterói, a revista. Só que ela foi publicada na França, né? Revista Niterói, a revista chamada Brasiliense, né? Ela foi publicada em Paris, né? Então a gente percebe assim, que não existe uma ideia de uma nacionalidade externa, então fora do Brasil também, né? E lá, dentro dessa revista, discutia-se a questão da nacionalidade, né? Discutia-se a questão do Brasil nacional, tá? Então, que o indígena também vai aparecer, a questão do império, política, tudo isso vai aparecer na revista, inclusive poemas, né? Inclusive a questão literária também, tá? Então, é publicado em Paris e teorizava sobre uma forma nacionalista e espiritualista a literatura brasileira, né? Espiritualista no sentido religioso. Então, lá se expunha, né? Mostrava ao mundo o que era de fato essa literatura brasileira que estava começando, né? Por que isso é importante, gente? França, neste momento, é o centro do mundo cultural, né? A gente viu que o romantismo, ele tira o centro da Itália e passa para Paris, né? Por isso a importância de se publicar esse texto lá em Paris, né? Essa revista. Então a gente tem uma discussão da literatura brasileira muito mais abrangente, tá? Victor Hugo, que a gente comentou, né, um dos principais escritores românticos, ele vai influenciar demais a literatura brasileira, principalmente a terceira geração romântica, né? Alguns chamam ela até de hugoana, porque tem essa proximidade muito grande com a literatura francesa, principalmente em Victor Hugo, né, e os clássicos também. Então a gente percebe que o Magalhães, já no início do romantismo, ele faz essa ponte Brasil-França. Então olha como que a missão francesa tem um aspecto importante aqui, né? Magalhães, por exemplo, ele também estudou na Escola de Belas Artes, né, no Rio de Janeiro, onde Debré deu aula e tudo mais. Não virou pintor, não, mas estudou lá um tempinho, né? Então a gente percebe que essa ligação Brasil-França é muito forte no século XIX, tá? Então agora eu vou apagar aqui e colocar para a gente o último autor, né, que é o Gonçalves Dias. Tranquilo? Então, voltando, né, só para a gente poder finalizar aí, aqui a gente vai falar então agora do Gonçalves Dias, né, que é aí um dos principais nomes do romantismo, tá? Dei uma pesquisada sobre ele, tem muita informação bacana, né? Ele foi uma pessoa assim, muito interessante, né? E vai valer muito a pena vocês darem uma olhadinha, tá? Então, Gonçalves Dias, ele era filho, né, de um comerciante português com uma mulher mestiça, tá? Essa mulher mestiça era empregada dele, então ela era filha, né, de indígenas com negros e o pai português, né? Então, Gonçalves Dias, ele se orgulhava muito dessa descendência dele, né? Que ele falava que ele era filho das 3 raças que formam a etnia do Brasil, né? A etnia brasileira. Então é interessante como que ele se colocava, né, como essa pessoa que transita todos os pontos do Brasil. Então ele tem o sangue negro, tem o indígena e tem o branco, né? Então por isso que ele tinha muita propriedade para falar sobre algumas coisas, né? Interessante. Gonçalves Dias, ele nasce, né, aí logo após a independência, né? Ele foi poeta, né, advogado, professor de latim e história do Brasil, né, no Rio de Janeiro. Ele foi estudar em Portugal, né, em Coimbra, onde ele formou-se, né, em direito. Muitos poemas dele são escritos, né, enquanto ele estava lá. Então tem aquele teor de saudade muito forte, né? Ele falou que queria voltar para a terra dele, que ele ama a terra dele e tal. Inclusive, um dos poemas mais famosos dele trata-se justamente disso, né? Gonçalves Dias, gente, ele é um poeta assim, que morreu 2 vezes, né? Então, ele fez uma viagem para a Europa, né? Mais no finalzinho da sua vida, e dentro, né, nessa viagem chegou a notícia no Brasil de que ele tinha morrido, né? No navio tinha pegado uma doença, ele tinha sido contaminado e morto, né?
todo mundo ficou muito triste, ele já era um poeta muito famoso, né, no final da vida dele. O imperador, né, decretou até feriado no dia, todo mundo parou e tudo. Pouco tempo depois descobriu que era mentira, que ele estava vivo, né, que a notícia era falsa. 2 anos depois, quando ele de fato está voltando para o Brasil, o navio que ele estava afunda, todo mundo sobrevive e a única pessoa que morre é o Gonçalves Dias. Então, assim, são as ironias da vida aparecendo. Tá? Ele é um poeta que tem uma história muito interessante, né? E ele é um assim, dos principais difusores, né? Como eu coloquei ali, da poética romântica. Então, muito que a gente define, né, na poesia romântica, na poesia nacional, depende muito das produções do Gonçalves Dias. Tá? A gente vai falando dele aqui na medida que a gente for lendo os poemas. Tranquilo, gente? Então, nesse sentido, ele é um autor que tem uma importância, né, histórica no Brasil muito grande. Né? As 2 obras dele mais importantes, né, é um poema que chama Canção do Exílio, né, que nós vamos ler aqui agora, tenho certeza que vocês já ouviram antes. Né? E a outra é o Ijuca Piranga, que é um poema épico. Nós vamos ler parte dele, tá? Em que ele vai contar, né, uma narrativa épica de um herói. Que herói, né, gente? O índio. Então a gente tem, nesses 2 exemplos, as 2 temáticas da discussão levantadas pelo Gonçalves Dias. Então, de um lado, nós temos a questão da nacionalidade, da saudade. Exílio é o que, né, gente? Quem está longe, exilado. Né? E no outro, nós temos o índio nacional, o indianismo, tudo aparecendo muito forte aqui no Ijuca Piranga. Tá? Então a gente vai tentar dar uma contrabalanceada nesses 2 pontos aí. Tranquilo? Então agora a gente vai ler os poemas. Então, gente, vamos dar uma lida, né? Eu vou compartilhar com vocês aí os poemas, para vocês darem uma olhadinha. E aí a gente vai, né, comentando, tá? Então vamos lá. Então, Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Primeira que a gente vai conversar aqui. Ele começa, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Esse poema, gente, ele é importantíssimo para a literatura brasileira. Né? Os vestibulares adoram colocá-lo, né? Brasil afora, vocês vão perceber isso. Né? Por quê, gente? Ele trata de um elemento nacional tão forte que ele tem ecos até hoje. Né? Vamos ver isso aqui agora. Então, na primeira estrofe, ele diz o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, cantam, né? As aves que aqui cantam, gorjeiam, não gorjeiam como as de lá. Então, onde que ele está? Ele está em Portugal. Né? É o momento em que ele sai do Brasil e vai estudar direito lá em Portugal, em Coimbra. E lá ele escreve esse poema falando da saudade que ele tem do Brasil. Então, olha, na minha terra tem palmeiras, onde canta esse sabiá. As aves daqui, de forma alguma, gorjeiam como as de lá. Então, as daqui são muito fraquinhas, muito ruins. Nunca vai se comparar a beleza das aves da minha terra, que é o Brasil. Né? Então, olha a saudade que ele coloca. Né? A segunda estrofe é muito famosa, né, gente? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Isso é o que, gente? O hino nacional, hoje. Né? Então, observe como o próprio hino nacional republicano, hoje, copiou um pedaço do poema do Gonçalves Dias e pôs no hino. Então, olha como que é importante essa formação nacional que ele coloca, que a gente vê ela presente no hino nacional até hoje. Né? Então, essa ideia deles de formar uma nação, ela vem acontecendo aos poucos, desde o século XIX, e que chega até os dias de hoje. Tá?
Então, beleza. Em cismar, sozinho à noite, quando eu estou quieto no meu canto, sozinho, eu lembro, né, que mais prazer encontro lá. Então eu estou aqui, sozinho de noite, mas eu estou triste, né? Eu tinha muito mais prazer quando eu estava na minha terra. Olha a saudade, né? Minha terra tem palmeiras, né, onde canta esse sabiá. Então lá tem uma natureza, uma fauna e flora, né? Palmeira, sabiá, que aqui não tem. Então eu encontro muito mais prazer lá, né? E aí ele retoma, né? Essa parte ele fala de novo, é uma canção, então ela tem refrão, né? Vamos dizer assim. E aí no finalzinho ele vai colocar, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu volte para a minha terra, sem que eu desfrute, sem que eu aproveite os primores que não encontro por cá. Então não permita, Deus, que eu morra sem voltar para a minha terra, para aproveitar a minha terra, que tem coisas que aqui não tem, né? Então olha como que ele faz, né, esse jogo, muito interessante, né? Sem que ainda viste as palmeiras onde canto sabiá. Eu quero voltar para ver esse sabiá de novo, né? Então, gente, a gente percebe aqui nesse poema do Gonçalves Dias, como que ele mostra, né, essa saudade dessa terra idealizada, perfeita, né, com vários elementos, e como que a construção nacional, que é tão forte, que ela passa, no século XIX, passa o império, né, e chega até os dias de hoje, no século XXI, né, sendo cantada por todos os brasileiros aí no meio nacional. Então é um poema e uma poesia de muita importância, né, histórica para o nosso país, tá? O poema do Gonçalves Dias, gente, foi lido, relido, reescrito, reinventado, recriado diversas vezes na literatura brasileira, né? Justamente porque é uma referência. Então os autores brincam, né? Eu trouxe um segundo texto, vocês olhem no material, né? Que é do Oswald de Andrade, Modernismo, em que ele vai pegar esse texto do Gonçalves Dias e vai reler, né? Então ele vai parodiar, ele vai fazer uma paródia do texto do Gonçalves Dias, né? Só que o dele chama Canto de Regresso à Pátria, né? Então, enquanto um era canção, o outro aqui é canto. E aí ele escreve o seguinte, né? Isso já no século XX, né, gente? Aqui eu estou só mostrando uma releitura, uma ponte, tá? Então, Gonçalves Dias no 19, no 20, o Oswaldo criou essa poesia relendo, né? Gonçalves Dias, uma paródia. Então, olha lá. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas, que quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo, né? Olha que bacana a releitura do Oswaldo, né? Então aqui no movimento modernista, né, gente, que tem uma força muito grande de São Paulo, né? A gente vai estudar isso, né, claro, na Semana de Arte Moderna. O Oswaldo aqui ele está falando, ele está brincando com isso, né? Então, enquanto o Gonçalves Dias tinha saudade da pátria Brasil, eu tenho saudade da minha São Paulo, né? Olha como é muito mais regionalista, né? Eu tenho saudade da minha região específica. Ele fala até o nome da rua, né? Eu tenho saudade da Rua 15, especificamente, né? Então, olha que bacana. Ele cria, né, uma releitura. Então, se no Gonçalves Dias a gente tem as palmeiras, né? Aqui a gente tem os palmares. Então, ele muda também a lógica, né, das palavras e tudo mais. Lá nós temos aves, aqui a gente tem passarinhos, né? Então ele muda algumas palavras, mas a estrutura, a lógica gonçalviana, né, continua a mesma, tá? Então olha que bacana, né? Ele recria, ele relê de uma outra maneira. Beleza, gente? Então basicamente é esse poema, né, para a gente poder pensar a questão inicialmente aí da nacionalidade, né, a importância desse jogo. Tranquilo? Então vamos passar agora então para esse segundo poema épico, que é Ijucapirama, tá? O Ijucapirama, gente, ele é uma narrativa épica que
que é uma narrativa épica? É uma narrativa que conta uma história. Então não é um poema lírico no sentido de transmitir um sentimento, como a saudade, né, que a gente acabou de ver aqui. Não. Ele é um poema que narra uma história. Poema épico, poema narrativo. Tá? Ele vai contar a história de um índio, né, tupi, que foi aprisionado por uma outra tribo indígena, né, que são os timbiras. O índio tupi, ele é amarrado, né, está sendo preparado, ele está sendo pintado e tudo mais, para ser morto e comido pelos timbiras, né, que são muitos canibais. Eles acreditam que na hora que eles comem, né, um guerreiro da tribo inimiga, eles tomam a força desse guerreiro para eles. Né? Só que aqui a gente tem um problema. Né? No meio do momento em que esse índio vai ser morto, que ele vai ser comido, né, pelos timbiras, ele chora. Então aí a gente tem um problema. Né? Os timbiras mandam ele embora, eles falam: a gente não quer você não. A gente não vai enfraquecer a carne dos fortes timbiras comendo a carne de um fraco, um tupi que chorou. Né? Então a gente vê esse jogo, né? O grande dilema é esse: o índio que chora, o índio que foge. Né? Esse indígena que foge, né? Porque o pai dele está doente, né? O pai dele é cego. Quando ele chega para o pai dele, conta, né, a história que ele passou, o pai fala com ele: você chorou na hora que você ia morrer? Você chorou diante da morte? E ele confessa que sim, né? O que o pai faz? Deserta ele, fala: então você não é mais meu filho, que um filho tupi não chora. Né? Então ele acaba perdendo essa família, né? Então eles voltam para os timbiras depois, né? No final da narrativa, um poema longo, né? E lá o menino, né, o jovem tupi, para poder orgulhar o pai, ele pega um tacape, né, tipo um bastão de madeira, e ataca a tribo timbira inteira, né, para mostrar coragem para o pai dele, que ele não tem medo da morte, que acaba morrendo, óbvio. Né? Então assim, a gente vê que é uma narrativa que fala desse grande herói. Ele chorou, não com medo da morte, mas ele tinha medo de deixar o pai sozinho. Né? Então ele enfrenta todo mundo para poder se livrar disso. Tá? Então esse poema ele é dividido em 10 cantos, 10 capítulozinhos. Né? Aqui eu trouxe apenas 2 para a gente poder ver. E vocês vão ver como que o Gonçalves vai construindo este personagem. Tá? É muito interessante. Então vamos ver aí o primeiro capítulo, né? A primeira parte, fragmento. Né? Então ele diz o seguinte: no meio das tabas de amenos verdures, cercados de troncos, cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. Então o que eu estou descrevendo aqui, gente? Eu estou num cenário dentro da floresta, né? Então, no meio das tabas de amenos verdures, então verdura é muita planta, né? Então, no meio disso tudo, a gente tem muitos filhos. Quem são esses filhos da terra, né, gente? O índio. Muitos filhos da terra temíveis na guerra. Então, são índios valentes. Eles não têm medo, né? São índios que enfrentam as coisas. E ele continua: são rudos, severos, sedentos de glória. Então, eles lutam para a glória do povo deles. Já pregos incitam, já cantam vitória. Já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lá voa na boca das gentes, com dão de prodígios, de glória e terror. Então o nome dele já está na boca do povo. Quando alguém fala timbira, as pessoas têm medo. Por quê? São índios canibais, são índios violentos, mas também são valentes, sedentos de glória. Né? Quem está narrando aqui para a gente? Né? Quem é o eu lírico? É o pequeno índio tupi. Né? Então ele está sentadinho lá, né, amarrado, ele já está preso, e ele está vendo, ele está observando. Então no meio da mata onde eu estou, tem essa tribo timbira, esse pessoal, né, que está me preparando para ser morto. Né? As tribos vizinhas dos timbiras, sem força, sem brilho, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiraram dos seus maracás,
Medrosos das guerras, os fortes ascendem, custosos tributos ignavos lá rendem, aos duros guerreiros sujeitos na paz. Então, ele está descrevendo todo mundo, os vizinhos dessa tribo Timbira tem medo, né? Porque eles são violentos, sedentos por glória, né? No centro da taba, no centro da aldeia, estende um terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro. Então, no centro da tribo, né, junta o concílio de guerreiros. Os grandes guerreiros se juntam, né? Da tribo senhora, das tribos serviço. Os velhos sentados praticam doutrora, e os moços inquietos, que a festa enamora, derramam-se em torno do índio infeliz. Então, os velhos estão sentados, né, praticando as coisas de outrora, enquanto os índios mais jovens ficam ali perto do índio infeliz. O que é o índio infeliz? O próprio Tupi, que está preso, que vai morrer, né? Agora foi capturado. Quem é? Ninguém sabe. Seu nome é ignoto, sua tribo não diz. De um povo remoto descende por certo do povo gentil. Assim, na Grécia, ao escravo insulano, tornavam distinto do vil muçulmano as linhas correntes do nobre perfil. Por casos de guerra, caiu prisioneiro nas mãos dos timbiras. Então, aqui está descrevendo para a gente, né, quem que caiu ali. Observe que, por ser um poema épico, existe uma voz narrando, né, existe uma voz narrativa. Então, ora, a gente vê pelo olhar do índio Tupi, ora o narrador, um poema épico, ele assume essa posição e conta a história para a gente, né? Então, aqui a gente tem um menino preso, né? Em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores, cuidosos se incumbem do vaso das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Qual que é a honrosa função, né, gente? Pintar o indígena, né, com pintura de sacrifício. Ele vai ser sacrificado, né, e depois comido, literalmente, tá? Acercava-se a lenha da vasta fogueira, entece-se a corda da empira ligeira, adorna-se a massa com com penas gentis. A custo, entre as vagas do povo da aldeia, caminho Timbira, que a turba rodeia, garboso nas plumas de vários matizes. Então, aqui a gente está descrevendo o líder, né, da tribo que vai chegando, né? Então, olha, já tem muita lenha na fogueira, o fogo está alto, né? Para a gente poder literalmente cozinhar o tupi, né? Entanto, as mulheres, com leda trigança, afeitas ao rito da bárbara usança, índios já querem cativo acabar. A coma lhe cortam, os membros lhe tingem, brilhante no arpa, no corpo lhe cingem. Sobreia-lhe a fronte gentil canitar. Então, já está todo pintado, né? Eles pintaram ele e ele já está pronto para morrer, né? Então, ele vai ser morto para a gente poder comer esse índio. E aí, tem uma descrição, né, do ritual, no canto 2 e 3, né? Que eu coloquei aqui, e a gente pula para o 4, né? No finalzinho do 3, chega o líder dos Timbiras, né, e fala com o índio assim: olha, você canta para mim, me fala, quais são os seus grandes feitos? Você é um grande guerreiro? Você é um grande herói? Me fala, o que você já fez? Por quê? À medida que eu souber que esse homem é um grande guerreiro, que ele já fez muitas coisas importantes, na hora que eu comer a carne dele, eu vou transmitir para mim essa força desse guerreiro, né? E aí começa o 4º canto, que é o que a gente chama de um canto do guerreiro. É o momento em que o índio Tupi, ele vai cantar, ele vai falar para os Timbiras as grandes ações dele. Observe que aqui o Gonçalves Dias construiu na estética. O que é a estética? A forma como o Gonçalves Dias cria, né, esse poema é um som de um batuque. Então é como se tivesse um tambor, todo mundo batendo um tambor, e aí o índio começa a cantar nesse ritmo do tambor. Tum, 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 tum. Vocês vão observar aqui agora na leitura, tá? Tudo certo. Então ele vai começar a cantar os feitos dele, né? Meu canto de morte guerreiros ouvi, sou filho da selva, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi.
Da tribo pujante, que agora é errante, com fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas, e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas lembranças, sinto pelas faces, os silvos fugaces dos ventos que amei. Então observe que tem uma força do próprio indígena, né? Andei longas terras, andei cruas guerras, venci pelas serras dos vis a Imorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos de estranhos e bravos, cansados aos pés, calcados aos pés, desculpa. Então, olha como que é a força com que ele está cantando, né? Essa luta dele. Então ele fala que ele é um grande guerreiro, já viu tribos poderosas como os Amorés, viu fortes virarem escravos, então ele já viu muita coisa, né? E ele continua. E os campos telados, os arcos quebrados, os piagas cortados, já sem caça. E os meigos cantores, servindo a senhores que vinham traidores, né, com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem laço nem abrigo, caiu junto a mim. Com plácido rosto, sereno e composto, o acervo desgosto comigo sofri. Então ele está falando, ele está narrando a própria história dele, o que ele já viu, né? Então ele já lutou contra grandes tribos, ele vem de uma grande tribo, né? Observe como que ele começa, né? Chamando a atenção. Meu canto de morte, eu sei que eu vou morrer, e eu não tenho medo, né? Inicialmente. Sou filho da selva, na selva eu cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Então olha o orgulho com que ele tem, ele fala, guerreiros, eu descendo da tribo Tupi, né? Da tribo pujante, da tribo que cresce, que agora anda errante, né? Agora está decaindo. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Eu sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Eu canto de morte, guerreiros ouvi. Então olha como ele assume, né, esse lugar de fala, tá? Só que aí ele muda um pouco o tom, né, quando ele chama atenção para o pai, que já está velho, cego e depende dele. Então ele fala: meu pai ao meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Então meu pai ele já está velho, tem que firmar em mim, né? Nós ambos mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. Então a gente foi andando no meio da mata, meu pai velho, cansado, segurando em mim. A gente foi andando, eu acabei chegando aqui, vocês me prenderam. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contento, nas matas me embrenho, das frechas que tenho me quero valer. E aí ele continua, né? Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com que me encontrei. O cru desassossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja dizer. Então, meu pai está fraco e cego na mata me esperando, né? Eles pegaram só eu, deixo ele lá. Então, como que vai ser? Eu preciso cuidar desse meu pai, né? Eu era o seu guia na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado de penas ralado, já cego quebrado, que resta morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Então aí ele implora pela vida, né? Então o índio Tupi, o que ele fala? Primeiro ele descreve o grande índio que ele é, corajoso, que enfrenta as coisas e tudo mais. Só que aqui ele implora, né? Ele fala, enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixa-me viver. Então meu pai está lá na mata, né, sozinho, ele firmava em mim, apoiava em mim, dependia de mim. Então me deixa viver, para poder ir lá cuidar do meu pai. Não viu no ignoto, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, ou seja, eu prometo que eu vou voltar. Depois de eu cuidar do meu pai, eu volto para ser seu escravo. Aqui virei ter, né? Então vou vir aqui. Guerreiros, não corro, né? Do pranto que choro, se a vida der glória, também sem morrer. Então olha que bacana, né? Ele fala, olha, me deixa viver, que eu vou lá cuidar do meu pai, depois eu volto para ser escravo de vocês. Ele chora, né? Esse é o grande momento, assim, que o guerreiro perde o poder dele, o guerreiro chora, né? Então aí ele é liberto, então, como eu disse, vai encontrar o pai dele
rejeita, fala, não quero. Meu filho que chorou, não quero. Né? Deixei 2 links para vocês, viu, gente? Um de uma versão animada, para vocês verem, e outro uma leitura completa do poema. Tá? E aí, assim, então a gente mostra esse lado do índio, né? Que é um guerreiro corajoso, que enfrenta tudo. Mas olha como ele é bondoso. Preocupado com o pai, ele decide chorar, implorar pela vida. Né? Depois ele volta para a tribo de Mina, né, no final, e luta contra a tribo inteira para não desonrar o pai e morre. Né? Então, assim, é uma história dramática, mas que mostra um índio corajoso, disposto a enfrentar todas as situações dessa vida dele. Tá? Tranquilo, gente? Então, basicamente, era o que a gente tinha para pontuar sobre essa primeira fase, né, essa primeira geração romântica. Né? Continuem lendo sobre na apostila, né? Pesquisem um pouco mais, olhem outros poemas, Gonçalves Dias tem muitos poemas. Tá? Aqui foi só para a gente poder dar essa ideia geral do que é o movimento. Né? Vou enviar questões para vocês, qualquer dúvida podem procurar. Tá? E aí a gente vai conversando. Né? Nossa aula que vem, a gente vai começar a entender um pouco sobre a segunda geração romântica. Tá? Então até mais e principalmente fiquem em casa.